Esferas da Vida. Apoio Cultural. Porta Joia Lingerie. Sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Instituto Eurípides. Escola Espírita de Araraquara. Que doçura. Prazer em pedaços. Harmonia Utilidades. Confiança e qualidade é na Harmonia Utilidades. Ano novo. Novas oportunidades, aprendizados, trabalhos, reflexões. Oportunidade de renovar a nossa perspectiva sobre a vida. Vamos despertar para a era do Espírito. Feliz Ano Novo! O Esferas da Vida está no ar. A alma que é vibração, vida e essência das esferas. Transmitido pela TV Cultura Paulista, pela Rede Amigo Espírita e pela TV Mundo Maior, um olhar sobre a doutrina espírita começa agora. A grande reflexão que a gente traz para o nosso primeiro programa do ano é sobre a importância da fé inabalável na vida futura. São muitas pessoas desacreditadas, inseguras, temerosas, que acreditam somente no aqui e agora, e isso traz consequências. Mas hoje, com a ajuda da ciência e filosofia espírita, aprofundaremos sobre a vida verdadeira e maior, a do espírito. O nosso entrevistado especial do dia é ele, Haroldo Dutra Dias. Seja muito bem-vindo ao Esferas da Vida, Haroldo, e um feliz ano novo para você e para sua família. Priscila, feliz ano novo aos telespectadores aí do Esferas da Vida, começando um ano cheio de esperanças, com muita vontade de realizar e gratos por estarmos aqui, tendo a oportunidade de dar continuidade ao nosso programa reencarnatório. Com certeza, a gente apresenta o Haroldo Dutra Dias, que é juiz de direito do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, escritor, tradutor, conferencista brasileiro, formado em língua grega clássica, formado também em hebraico pela União Israelita de Belo Horizonte, também especialista em paleontografia, crítica textual, aramaico, francês. É autor de uma tradução do Novo Testamento para o português, editada originalmente pelo Conselho Espírita Internacional, e essa tradução também foi editada pela Federação Espírita Brasileira, organização a qual Haroldo também cedeu os direitos autorais e patrimoniais da obra. E Haroldo, que a gente conversou aqui nos bastidores, você agora também é graduando em psicologia, está fazendo mestrado em neurociência, enfim, tem mais, né, questões aí que você pode falar um pouco do seu trabalho atual, não é, Haroldo? Pois é, Priscila, agora é fazer essa ponte aí entre Emmanuel e André Luiz. Meu interesse muito grande nessa questão da mente, do pensamento, da saúde mental. Isso me motivou a ingressar no curso de psicologia. Na verdade, já estou na metade do curso agora. E fiz uma pós-graduação em neurociência pela PUC do Rio Grande do Sul, concluí. E isso me estimulou, fiz a prova do mestrado na UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais. E agora, fevereiro, eu defendo minha dissertação. Tem sido uma experiência maravilhosa. Que coisa boa, a gente vem te acompanhando, né, nas redes sociais, enfim, em todas as plataformas digitais de todo esse estudo e do tanto que a gente é ajudado por você, viu, Haroldo? E hoje a gente escolheu essa questão da fé na vida futura, porque a gente sabe que a vida futura é um dos objetos de estudos, né, de preocupação na realidade do ser humano. Muitas pessoas, e a gente percebeu por meio de tudo que vem acontecendo hoje no planeta Terra, a gente está num planeta de provas e expiações, né, em plena transição planetária, e a vida futura e a fé na vida futura é algo que a gente precisa e muito. E muitas pessoas perderam um pouco a fé neste momento de crise, não é, Haroldo? Priscila, eu digo que essa é a grande questão universal do ser humano. Não importa a latitude, a longitude, a etnia, o grupo social, não importa. nascimento e o túmulo
são questões que nos afligem. Né? De onde viemos? Quem que está chegando quando nasce um bebê? Que ser humano é esse? O que ele traz? Será realmente que ele é uma página em branco? Será que ele não traz nenhuma característica? A gente vê que traz. A nossa experiência ao lidar com o bebê, com a criança, a gente percebe que ele já tem uma individualidade, ele já tem uma singularidade. E isso realça ainda mais essa questão. De onde veio? De onde veio? E a questão do túmulo. A morte em que a gente se pergunta, será que acaba tudo aqui? E todo esse esforço, todo esse sacrifício, todo esse aprendizado, tudo isso acaba aqui? Não tem mais nada? Não. Essas são questões muito importantes. Mas, infelizmente, né, Priscila, nós vivemos num paradigma absolutamente materialista que relativiza todos os valores. E agora nós estamos pagando um preço alto por termos adotado esse paradigma. Qual o preço? O desespero, a falta de perspectiva. E eu acredito que isso foi o que a pandemia escancarou para a humanidade. Ao encarar a morte, ao confrontar a morte, a gente percebeu o vazio dessa crença. O vazio dessa crença que reduz o ser humano apenas à sua dimensão biológica. E a gente fica querendo mais algo. A gente fica com a esperança, com a expectativa de não é possível. Não é possível que eu amei em vão. Não é possível que eu aprendi em vão, que tudo isso vai se perder. E o paradigma espiritual, especialmente o paradigma espírita, ele vem dizer, nada disso. A vida não cessa. A vida prossegue vitoriosa depois do túmulo. Nada se perde. Haroldo, e quais são as consequências quando o ser humano não consegue ter essa visão, essa perspectiva de que a vida não cessa, de que a vida não acredita que a vida tenha um futuro? Né? Que tipo de consequência, que tipo de vida? Até no Evangelho, né, Kardec faz uma comparação de que parecemos crianças brincando com os nossos brinquedos, acreditando que o mundo é aquilo, né? O aqui e agora. E que gera muitas consequências espirituais e até essa falta de sentido, né? Olha, Priscila, todo ser vivo, ele busca proteger sua vida, preservar sua vida, sua integridade física, psíquica. Todo ser vivo quer continuar vivo. Isso parece bem lógico, né? Sim. Quando eu imagino que o túmulo é a linha final, eu sou tomado de um desespero, de um medo exacerbado. E mais do que isso, diante desse medo, desse desespero do nada, eu começo a incentivar uma atitude egoísta. Então eu começo a querer tudo para mim, eu começo a querer que o mundo, que as pessoas e que a vida girem em torno de mim, porque é essa ânsia de preservação, de autopreservação. Então isso faz aumentar o egoísmo. E isso começa a produzir também uma certa ansiedade, um certo desconforto, porque eu tenho a todo momento lidar com o imprevisível, porque a qualquer momento eu posso morrer. Né? E é exatamente esse o quadro psíquico, o quadro mental da humanidade atual. Né? Extremamente ansiosa, extremamente amedrontada, extremamente apavorada, com pouquíssima resiliência e incapaz de lidar com a incerteza. Esse é o quadro. Ou seja, nós estamos adoecendo. Estamos adoecendo. Bom, essa perspectiva da vida futura, essa consciência da vida futura,
ela é o remédio, né? Ela é capaz de curar o nosso psiquismo, ela é capaz de nos trazer resiliência, maior capacidade de lidar com os desafios da vida. E é impressionante, Haroldo, que essa questão da vida futura, né, dessa consciência, dessa perspectiva espiritual, né, que nós estamos nessa maratona de evolução, que somos espíritos imortais, às vezes essa consciência chega especificamente na nossa mente e não necessariamente no nosso coração. Não sei se é assim a melhor forma de dizer. Mas a gente percebe também que muitas religiões, né, muitos religiosos que creem na vida futura ou até na reencarnação, como o espiritismo, mesmo assim ficaram muito abalados com essa questão. Estão muito abalados com essa questão da insegurança. Às vezes a gente fala, mas é difícil viver a impermanência quando ela chega e bate na nossa porta, não é, Haroldo? Eu acho que essa distinção que você está fazendo ela é muito importante, porque, de um lado, eu tenho a religião e o espiritualismo, que muitas vezes isso pode se transformar numa mera atividade social, de frequentar lugares, de encontrar pessoas, de participar de eventos, ou numa mera atividade intelectual, que vira um clube de retórica, né? Um clube de palavras bonitas. Então as pessoas aprendem jargões, elas aprendem frases de efeito. Só que a vida não pode ser enfrentada apenas com discurso. A vida, ela exige bases, ela exige fundamento. E essa distinção entre espiritualismo, religião e espiritualidade e religiosidade. Religiosidade e espiritualidade é uma conquista interna. É quando eu frequento os lugares, convivo com as pessoas, troco ideias, mas eu absorvo aquilo. Eu transformo aquilo em habilidades. Eu transformo aqueles conceitos em recursos psíquicos. E então eu me torno uma pessoa mais serena, uma pessoa mais hábil, uma pessoa mais preparada, uma pessoa mais forte. O que nós vimos nessa pandemia, Priscila, foi exatamente isso, essa separação de pessoas que viviam uma experiência superficial, ela era puramente teórica, e daquelas pessoas que viviam uma experiência mais profunda, mais interior. Aquelas que viviam uma experiência mais superficial ficaram muito abaladas, porque a dificuldade real da pandemia colocou em xeque aquela superfície, aquela casquinha de ovo. Por outro lado, aquelas pessoas que interiorizaram, aquelas pessoas que colocaram aquilo no coração, que viviam aquilo, ao serem testadas pelo desafio da pandemia, elas responderam com mais fortaleza, com mais serenidade. E a gente percebeu a diferença, né? Então, hoje, a gente conclui que não basta frequentar lugares, não basta encontrar pessoas, ir a eventos religiosos, não basta apenas decorar frases, jargões, não basta. Eu preciso de um processo de teste. Eu preciso testar aquilo que eu estou aprendendo no meu cotidiano, eu preciso aplicar aquilo. E, principalmente, eu preciso transformar aquele conceito em algo que é emocional, em algo que é do meu sentimento. Uma maneira de enxergar diferente, um ponto de vista diferente, uma perspectiva diferente. Quando isso acontece, eu me transformo em outra pessoa. Senão, eu sou apenas um frequentador de ambientes e eventos. É um primeiro passo. Veja, é um primeiro passo. Mas ele não é suficiente. Eu tenho que dar um passo adiante.
Haroldo Dutra Dias aqui no Esferas da Vida, e agora chegou o nosso momento Chico Xavier. E esse, né, a gente vai começar o ano mais uma vez mostrando para vocês, né, no nosso momento Chico Xavier, para a gente poder parar para sentir, refletir e entender o momento que estamos vivendo, que é o início, né, esse comecinho da Era do Espírito, e cada vez mais a visão integral do ser será esclarecida. Então, com vocês, mais uma vez, o trailer do documentário dirigido pelo diretor Wagner de Assis, o diretor de Nosso Lar e Kardec, o documentário baseado no best-seller A Face Oculta da Medicina, do querido Dr. Paulo César Fructuoso. É sempre, né, de preencher os nossos corações de esperança. A religião sem a ciência é manca. E a ciência sem a religião é cega. Tudo é matéria, tudo é explicado pela matéria. Doença é bicho e pronto. O que nós fazemos é a medicina do corpo. O que nós propomos é uma visão integral do ser. A gente não é um corpo e a gente não tem um espírito. Na verdade, a ordem certa dessa frase seria: eu sou um espírito que tem um corpo. O que dá vida a esse meu corpo físico é um princípio energético espiritual. 1, 2, quando eu disse 3, aquela figura à minha frente ali materializada fez assim, sumiu e as minhas mãos tinham um pano. Aquele dia foi inesquecível. A experiência de você ver um espírito desencarnado materializado é uma experiência indescritível. O meu pensamento ele é tão importante como matéria quanto o ar que eu estou respirando. A força do pensamento é o guia. O ectoplasma é o efetor da vontade do espírito. My opinion about the long-term relationship between science and spirituality is that they are going to come together and they will eventually celebrate that relationship. Ela vai ter outra abordagem, sem dúvida nenhuma, que vai passar pela aceitação da existência de outras estruturas no ser humano que não o corpo físico. Eu não sei o que o médico do futuro não poderá fazer na hora que ele dominar todas essas energias. Paz e espera. Paz e espera. De volta ao Esferas da Vida, primeiro programa do ano, entrevistado é Haroldo Dutra Dias, um dos grandes nomes da divulgação espírita, né, atual. E a conversa de hoje é sobre a fé inabalável na vida futura. E Haroldo, a gente veio conversando no primeiro bloco dessa questão da gente realmente... A gente tem um outro olhar para a vida, para os problemas da vida, quando a gente sabe, tem essa perspectiva espiritual da vida futura. Mas muitas pessoas, pelo que a gente conversou, né, desenvolveram muitas questões psíquicas relacionadas à saúde psíquica, desde depressão, ansiedade, pânico, né, essa incerteza que é gerada pela dúvida da vida futura, porque assim a gente pode até às vezes acreditar e tem uma certa dúvida, essa dúvida do que vai acontecer depois da morte ou o que vai acontecer depois de receber algum tipo de problema, porque a gente deu o exemplo da Covid, mas não necessariamente precisa ser a Covid. Qualquer problema que chega na nossa vida, a gente pode ter dois tipos de olhares, né, que a gente pode encarar que tudo, né, nada é por acaso, ou a gente acaba tendo uma grande insegurança. E aí vem as questões da saúde psíquica. Como desenvolver uma boa saúde psíquica? Quais são as questões da saúde integral do ser humano? Como que você enxerga isso, Haroldo? Bom, Priscila, eu sempre gosto de dizer que a maior parte de um problema é como eu enxergo esse problema. Boa, a maior parte do problema ótimo. é como eu enxergo. Por quê? Porque a maneira como eu enxergo um determinado problema vai ditar como que eu vou lidar com ele, como eu vou reagir a ele. Hoje, nós vivemos uma sociedade que focou no externo.
Então, a experiência interior, o espiritual, ficou para terceiro, quarto plano. O que isso acarreta? Primeiro, perda de sentido. A gente vê hoje, não são poucos casos. É um grande problema. Jovens de 13, jovens de 14, jovens de 15, jovens de 20, que não têm um sentido na vida. Não enxergam um sentido na própria vida. Não têm um propósito. Eles não sabem o que querem, não sabem o que gostam, não sabem como vão viver e o que farão da própria vida. Isso é um problema grave. E ele é um problema, convenhamos, de visão de mundo. É como eu vejo o mundo, como eu enxergo a vida, como eu enxergo as pessoas. Bom, se eu mudo essa visão, se eu entendo que sou um ser imortal, vivendo temporariamente num corpo, tendo uma experiência transitória, mas que estou aqui para aprimorar, para aperfeiçoar, para expandir. Se eu tenho essa visão, eu vou querer estabelecer propósitos, eu vou querer ter sonhos, eu vou querer fazer coisas, beneficiar as pessoas, porque eu sei que eu sou eterno. Porque eu terei essa convicção de que vale a pena. Essa visão também, ela leva a outro aspecto. Nesse paradigma que nós vivemos hoje, superficial, as relações humanas não são valorizadas. É valorizado apenas o resultado. Então, eu, Haroldo, me encontro com a Priscila e eu estou preocupado o que eu vou ganhar desse nosso encontro, o que eu vou lucrar, qual benefício eu terei. Nós perdemos o foco da interação, do encontro, das relações. E isso também se perdeu nas famílias. Então, às vezes, as famílias elas têm interações que são puramente mecânicas. Eu não conheço o outro que está comigo dentro de casa. Realmente. As relações são superficiais. Ora, relações são raízes. É como as raízes de uma árvore. Se eu perco as minhas relações afetivas, eu me torno muito frágil. Muito frágil. O que dá sustentabilidade para nós são as nossas relações. Relações humanas. É eu saber que eu posso contar, que eu posso falar, que eu posso me abrir, que a pessoa pode falar comigo. Então, isso dá uma fortaleza muito grande. E o terceiro aspecto, eu diria que é uma hipersensibilidade. Nós estamos, por causa do paradigma também, materialista, hipersensíveis ao perigo, à ameaça, à perda. Então eu começo a ter reações exacerbadas. Questões pequenas provocam um medo gigantesco. Tem pessoas que têm uma crise de ansiedade porque um compromisso saiu da rotina dela. Porque ela quer controlar. Ela quer manter tudo na mais absoluta segurança, o que é impossível. Isso é falta do quê? De uma atitude interior de confiança na vida. Para eu confiar na vida, eu preciso me enxergar como um imortal. Não tem jeito. Senão a morte fica sempre me assombrando. A morte, a perda, o dano, a separação. Isso fica me assombrando. Quando eu tenho essa visão da vida futura, da minha imortalidade, eu começo a alimentar uma atitude mais confiante. E aí eu entendo que eu não preciso controlar tudo, que nem tudo está sob o meu controle, que eu preciso aprender a fluir, que eu preciso aprender a surfar. Ninguém vai controlar a onda do mar. Eu tenho que surfar na onda. E Haroldo, como que a gente faz isso? Como que uma pessoa que desacredita na imortalidade da alma,
desacredita no futuro? Como que ela confia? Porque assim, para a gente ter esse ponto de vista, né, a gente olhar para a vida com essa maneira confiante, a gente precisa ter esses valores, né? O valor do espírito imortal, o valor da vida futura, ter fé. Como que uma pessoa começa a desenvolver essa confiança? Eu acho que tem duas ações, sabe, Priscila? A primeira, eu preciso buscar esses valores. Então eu tenho que conversar com pessoas que sabem sobre isso, ler livros que me instruam sobre esse aspecto, ouvir palestras, vídeos, porque eu preciso ampliar minha mente, eu preciso ampliar meus horizontes. Se eu ficar dentro de casa falando comigo mesmo no espelho, não vou ampliar. Então eu tenho que interagir com outras pessoas, e eu tenho que buscar pessoas que tenham mais experiência, que tenham mais vivência nisso, para eu poder ampliar minha mente. Esse é um trabalho. O outro trabalho, eu preciso de serenidade. Porque muito do nosso medo, da nossa ansiedade, da nossa falta de esperança, do nosso desespero, vem da agitação da mente. E aí isso é prática. É uma espécie de... como um condicionamento físico. Você faz uma caminhada todo dia, faz uma bicicleta todo dia, depois de um ano você está com seu corpo físico condicionado. Ele está treinado. A mente também. Eu preciso treinar a mente na serenidade. Reservar 15 minutos para olhar a paisagem, olhar o pôr do sol, para meditar um pouco, para apaziguar. Porque se eu não apaziguar a minha mente, a minha visão fica turva, ela fica nublada. Eu posso estar enxergando uma coisa que não é a realidade, eu posso estar aumentando algo. Então fica tudo distorcido. A mente, para funcionar bem, ela precisa de serenidade. Então, resumindo, a mente é um paraquedas. Ela só funciona bem se estiver aberta. Eu tenho que abrir minha mente. E segundo, ela tem que estar serena. Porque se o paraquedas ficar agitado, ele enrola e não funciona. Tem que estar serenidade e amplitude. Esses são os 2 passos fundamentais para a gente vencer esses grandes problemas: depressão, ansiedade, estresse, síndrome do pânico, os grandes males de hoje. Com certeza. Haroldo, essa questão que você falou sobre as relações humanas, né, da importância que você fez até uma analogia com as raízes da árvore, eu achei interessante. Então a gente pode resumir que as relações interpessoais, né, nós somos seres relacionais, elas nos adoecem e elas nos curam. Exatamente. Exatamente. Porque depende do padrão de relacionamento. A relação em si, ela é neutra. O padrão de relacionamento, ele pode curar ou adoecer. Importante dizer isso, né? A relação pai e filho, mãe e filho, é uma relação neutra. Mas eu posso estabelecer um padrão que adoece. Né? A relação afetiva, a mesma coisa. Então, nas relações, nós devemos buscar padrões de interação que sejam construtivos. Né? Mas a relação ela é muito importante. Porque nós, seres humanos, basta a gente pensar o seguinte. Muitas vezes você olha para outras espécies, os cavalos. Nasce lá um cavalinho, né? Um potrinho. Daqui a algumas horas ele já está andando sozinho. O bebê da espécie humana, ele precisa de anos de cuidado. Um bebê, né? Um recém-nascido, se você deixá-lo à própria sorte, ele morre em poucas horas. O que significa isso? Nós, seres humanos, temos uma relação com o outro de vitalidade. Pois é. A relação com o outro é vital. Eu não sobrevivo se não for o outro.
Eu não aprendo a falar se não for com outras pessoas. Eu não aprendo a andar, eu não aprendo a me vestir, eu não aprendo a me cuidar. Nada. Tudo que eu sou é uma resultante das relações que eu tive desde que eu nasci. É uma somatória das pessoas que passaram por mim. Então veja como que as relações são importantes. Se eu começo a romper laços afetivos, ou se eu começo a adotar padrões doentios de relacionamento, qualquer relacionamento, esses padrões doentios adoecem a minha mente, porque eu perco a base. Eu não tenho mais suporte. É um perigo. E é o que a gente está percebendo que está acontecendo. Muito. Então, a gente vai para as empresas, para as instituições, o que a gente percebe? O foco só no resultado e no externo, e a desvalorização da pessoa humana e das relações humanas. E aí isso atingiu a família, a sociedade, o condomínio. O ser humano não tem mais importância. Só tem importância o resultado que ele pode gerar, o lucro que ele pode gerar, o que ele pode oferecer. Ele mesmo em si não tem importância. É tanto que a gente descarta. A pessoa às vezes trabalha 30, 40 anos numa instituição. No momento que ela está cheia de experiência, ela é descartada. Porque a gente quer só o resultado. Esse também é um ponto de adoecimento da nossa sociedade. Esse é um ponto de adoecimento. Porque a gente se enxerga. Você começa a se enxergar como algo descartável, substituível, algo que não tem valor em si mesmo. Eu só tenho valor se eu estiver entregando algo. Olha que coisa isso. Aí eu começo a ter dificuldade de envelhecer. Eu começo a ter uma série de problemas, porque eu não vejo o valor intrínseco em mim mesmo. Isso adoece. E a gente percebe, como você falou, né, Haroldo, até pelas crianças que acabaram, né, que estão no início aí da vida, já com 8 anos tomando ansiolítico, com 8, 10 anos tendo crise de pânico, não tendo sentido, por necessidade de faltar amizade, né, de não ter amigo. A gente percebe a importância dessa questão da relação, que é muito grande, né? Você tocou num ponto, Priscila, que é assim, a gente percebe alguns pais, a criança está com 6 anos de idade, o pai está preocupado em colocar numa escola que tem uma pontuação boa para que ele possa ter um sucesso no vestibular daqui a 15 anos. Então, veja, os pais deveriam estar preocupados com as relações que aquela criança vai estabelecer, com o desenvolvimento da inteligência emocional, da sociabilidade daquela criança. Eles estão preocupados com o score, com o desempenho de números da escola. E aí o que acontece? Muitas escolas adoecedoras, porque elas estão focadas em serem as mais bem classificadas, para poder atrair mais alunos, né? E o ser humano não tem valor. O que tem valor é a pontuação que ela recebe no final do ano. Se ela é a primeira, se ela é a segunda, é o score. Né? E assim ela está vivendo em tudo. Em tudo. É o ser humano objeto, o ser humano meio. Isso adoece, porque o ser humano nunca poderia ser meio de nada, né? Ele é sempre a finalidade das coisas. Com certeza. E essa questão que você falou, que eu achei também muito importante, Haroldo, da mente, né? Você fez também essa comparação, essa analogia com paraquedas, que a mente tem que estar sempre aberta, né? E ampla, na realidade, mas serena. E você sempre focou muito nessa questão da meditação, né? Você acha que a questão do meditar, a pessoa ela consegue chegar perto, né? Ou se aprofundar e chegar perto dessa essência divina, se reconectar com algo transcendente? Ela consegue sair um pouco dessa visão materialista, que é muito reducionista, né? Na verdade, eu gosto de um raciocínio que acho que ajuda a gente a entender. Se você estiver muito agitado, se você estiver prestando atenção em muitas coisas ao mesmo tempo, se você estiver muito angustiado, com muita pressa, enfim, extremamente agitado, a sua percepção, ela cai. A sua capacidade de tomar decisões reduz, tomar boas decisões. Ou seja, o seu desempenho fica ruim.
Com certeza. Uma pessoa agitada, apavorada, desesperada, a pessoa fala, nossa, fulano está apavorado, vamos ajudá-lo. Porque a gente sabe disso. A agitação diminui nossa capacidade de perceber e de decidir. O que significa isso? Que eu preciso, então, acalmar, acerenar, primeiro, para que eu possa perceber melhor. Eu possa perceber o que está acontecendo ao meu redor. E segundo, para que eu possa tomar melhores decisões. Então, meditação é um exercício. É igual bíceps, tríceps. Né? Só que é um exercício da mente. O que eu estou exercitando na meditação? A concentração, a atenção, a presença. Quanto mais eu treino, mais concentrado eu fico. Quanto mais concentrado, mais eu enxergo. Quanto mais eu enxergo, melhor eu decido. É isso. Mas é um treino, não é mágica, não, é treinamento. Praticamente tudo é treinamento, não é, Haroldo? Exato. Haroldo, essa questão assim que a gente vem, né, falando desde o começo do programa, sobre a fé, eu vou deixar aqui uma pergunta para a gente começar o próximo bloco sobre o que é a fé e como desenvolvê-la de fato, né? Porque agora a gente vai finalizar sempre o nosso segundo bloco, que a gente dá uma dica aqui para vocês do Instituto Eurípides, que a gente tem esse recado para você fazer a diferença, apoiar uma causa, ajudar uma criança. A gente apresenta o Instituto Eurípides, que há mais de 25 anos na cidade de Araraquara, acolhe em média 180 crianças por mês, oferecendo alimentação, oficinas de meditação, esporte, música, dança, artes plásticas e muito mais. E sabe como você pode ajudar o Instituto Eurípides? Você vai lá no site da Nota Fiscal Paulista, cadastrar o seu CPF, selecionar a aba Entidades, fazer a doação automática para o Instituto, só que você vai precisar do CNPJ, que está aqui para vocês, o CNPJ do Instituto Eurípides. E também um detalhe muito importante é para você que já é doador pela Nota Fiscal Paulista, né? Entre também no site, dá uma olhadinha para ver se a doação está ativa. Porque antigamente, né, eram só 2 anos, agora você pode renovar por tempo indeterminado. Combinado? A gente já volta, a gente vai para um breve intervalo e a gente já volta com mais Esferas da Vida. Das esferas. De volta ao Esferas da Vida, primeiro programa do ano, entrevistado é Haroldo Dutra Dias. E a gente vem conversando, né, sobre a fé inabalável na vida futura, sobre a nossa saúde, sobre as perspectivas, né, como enxergar, como ter uma visão de vida melhor. Antes, a gente sempre fala aqui para vocês da Casa Editora Clarim, fundada em 1905 por Carbar Schutel, em Matão. Continua com o Jornal Clarim, continua com a Revista Internacional de Espiritismo. São publicações mensais, publicações atuais pertinentes, estudos à luz da doutrina espírita. Então, para você que busca entender mais, melhor, entre no site, tem Facebook, tem Instagram, Editora O Clarim. Combinado? E agora a gente volta com essa grande questão, Haroldo, sobre a fé, né? O que de fato é a fé? Porque todo mundo fala de acreditar sobre o eu acredito muito, pensamento positivo que vai dar certo. Muitas pessoas enxergam a fé como se fosse uma mágica, né? Eu tenho fé, tudo vai acontecer. Mas como que é isso, né? Pois é, Priscila, essa é uma grande confusão, né? A gente confunde fé com acreditar. Fé não é acreditar. Acreditar é um movimento do intelecto. Então tem uma ideia, uma proposição, uma hipótese, e eu acredito ou não naquela hipótese. Eu testo, eu posso até testar se ela é verdadeira ou não. Fé é diferente. Então eu vou dar um exemplo contando uma historinha. Uma senhora tinha muito medo de andar de avião, muito medo.
E ela entrou no avião, sentou-se, colocou o cinto e percebeu que do lado dela estava uma menininha de 7 anos de idade com um livrinho e colorindo. Eram uns desenhos, ela estava colorindo. Uns lápis de cor, colorindo. Ela, que bonitinho, cumprimentou e tudo. E o avião decolou. Depois de um certo tempo de voo, o piloto, né, o comandante, disse: olha, nós vamos passar por uma área de turbulência, né, apertem os seus cintos e tudo, aqueles avisos. E aí o avião começou a balançar muito, era uma turbulência mesmo, né? E dava aquelas quedas, e essa senhora começou a ficar apavorada, com muito medo. Aquele medo dela se concretizou. E quando ela olhava para a criancinha de 7 anos, a menininha estava desenhando. Normal, colorindo. Normalmente. E ela apavorada, e olhava para a menina, e a menina tranquila, e ela não aguentou. Falou assim: minha filha, você não está com medo? Você não está morrendo de medo? Ela falou assim: não. Ela: mas por quê? Porque meu pai é o piloto. Olha. Então, que graça. Fé é confiança. Fé é confiar em um padrão de regularidade, em um padrão de funcionamento. Então, eu como um alimento e eu confio que meu estômago vai digerir. Porque se você não confiasse, você não comia. Você deita, fecha os olhos e dorme porque você confia que vai acordar, que o seu organismo vai funcionar e que você vai acordar, senão você não dormiria. Ou seja, todos os dias nós praticamos milhares de atos na confiança de que a natureza vai funcionar. De que ela vai funcionar segundo leis, segundo um padrão de regularidade. É por isso, Priscila, que tem uma música do Gilberto Gil que chama Andar com Fé. Ele diz assim, ó: a fé está na mulher. Olha que bonito. Claro, ela espera 9 meses o bebê. A fé está na cobra coral. Porque a cobra também confia que o veneno dela vai funcionar, que o veneno dela vai protegê-la. A fé está na maré. A fé está na lâmina de um punhal. Na luz, na escuridão. Então eu confio que as coisas vão funcionar segundo um padrão. E posso usar isso para o bem ou para o mal, né? Alguém que usa um punhal é porque confia que o punhal vai cortar, que ele vai matar. Fé é confiar. Confiar. Então, o que nós precisamos desenvolver é uma confiança na vida. Confiança. Eu olho para a natureza e eu vejo leis. É uma confiança inabalável, não é, Haroldo? Exatamente. Porque ela é fruto da experiência. Ela não é fruto de um raciocínio. Ela é fruto da experiência que eu tive. Sim. Então, eu confio que meu estômago vai digerir, porque eu experimento isso todo dia, desde que eu nasci. É uma experiência. E, Haroldo, eu acho assim, para a gente fazer esse programa, a gente ficou pensando, né, para fazer o recorte, essa questão da fé inabalável na vida futura, que isso nos alimenta, nutre a nossa alma para seguir, né, confiante na vida, na natureza divina, independente das questões que a gente irá passar, querendo ou não. A fé não tira, né, os problemas, as dificuldades, as dores, mas nos fortalece nessa questão da vida futura e de ser um espírito imortal, nos fortalece para encarar os problemas de uma maneira diferente, com uma visão, um ponto de vista diferente. E quando a gente sabe, né, dessa questão do espírito imortal, dessa questão da vida futura, dessa fé, né, dessa confiança inabalável
na vida futura e na imortalidade da alma, eu acredito que a gente tem uma responsabilidade, um compromisso muito grande, né? Como espíritas eu estou falando, né? E tem até uma parte da missão dos espíritas no livro, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, da importância da gente viver o que a gente sabe, não é nem o que a gente acredita, né? Viver o que a gente sabe e tentar divulgar de uma forma que as pessoas também se alimentem desse remédio tão brando que faz acalmar a nossa alma, não é, Haroldo? Exatamente. E como que você enxerga essa missão da divulgação do Espiritismo, essa missão dos espíritas? Como que você hoje, depois de muitos anos, né, divulgando, expositor, né, tendo essa engajamento que você tem, porque a gente aprende muito com você, não é, Haroldo? Como que você enxerga essa informação? Porque essa informação e você divulga de uma maneira inteligente, às vezes não necessariamente falando do espiritismo, mas ensinando uma maneira de se autoajudar. Então, como que você vê essa missão? Porque é um compromisso saber e passar, não é? Exatamente. Eu vou dar um exemplo aqui, uma história muito interessante. Mas eu assisti um programa chamado Carpool, da Apple, e era uma entrevista com o Paul McCartney. E o que ele disse? Que ele estava enfrentando uma fase muito difícil da vida dele, muito difícil mesmo. E então a mãe dele, que já tinha falecido, apareceu para ele em sonho e disse assim: meu filho, deixa as coisas acontecerem, vai dar tudo certo. Você está querendo controlar tudo, mas não é assim. Deixa fluir, vai dar tudo certo. E aí ele fez a música, né? Quando eu encontro a mim mesmo em tempos de dúvida, a minha mãe, Mary, né, que a mãe dele chamava Maria, vem até mim e me fala palavras de sabedoria. Let it be. Let it be, a música é tão a música linda. Let it be, né? Let it be. Veja, essa experiência que o Paul McCartney descreveu é uma experiência que a doutrina espírita nos explica em detalhes. Detalhes, né? Nós somos capazes de compreender essa experiência, de entender que ele encontrou com o espírito da mãe durante o sono, no momento que ele... Ou seja, nós temos que transformar esses conceitos e essas ideias espíritas em valores e experiências, para que a gente possa tocar os corações. Eu vejo que o nosso papel hoje é traduzir em vivência, em experiência, o que a gente sabe. Porque as pessoas, elas vão ser muito mais tocadas pela maneira como eu lido com as coisas do que pelo que eu falo com elas. Não adianta ficar falando discurso, isso às vezes não toca, né? Mas quando eu levo uma experiência, quando eu conto de algo que eu vivi, quando eu conto de algo que eu presenciei, olha, tem essa história, tem isso, eu dou sentido. Eu penso que o papel do espírita é ajudar as pessoas a dar sentido às experiências. A dar sentido. Porque as experiências, elas vão viver. Todos nós vamos vivê-las. Né? O grande desafio é dar sentido, é dar significado às experiências. Isso não é teoria. Não é teoria, não é discurso. É a partir da experiência eu conseguir ajudar a pessoa a elaborar aquilo, a digerir e a dar um significado. Então, eu preciso encontrar um significado na perda de uma pessoa querida. Na maneira como ela morreu. Eu preciso acompanhá-la no momento da morte. Para que aquilo tenha significado. Eu vou contar uma outra história. Eu estava em Portugal com um amigo fazendo um roteiro de palestra espírita. E aí esse amigo me contou uma história e falou: olha, Haroldo, a minha mãe estava assim,
uma doença terminal. Aí o médico ligou e falou assim, olha, venham para cá agora, porque a sua mãe não tem, no máximo, mais 1 hora de vida. E eles foram correndo para o hospital, ficaram lá do lado e tudo. Ele pegou nas mãos da mãe, e assim, naqueles últimos momentos, aí teve um momento que ela desfaleceu, e eles acharam que era realmente a morte. E aí, uns 5 minutos depois, ela voltou, apertou a mão do filho dela e disse assim, filho, é verdade. Tudo aquilo que você falou é verdade. Está todo mundo aqui no quarto, está todo mundo aqui vindo me buscar. É verdade, meu filho, eu vou com eles agora, eu só voltei para te dizer isso. Tudo que você sempre falou é verdade. E aí ele chorou e aí ela desencarnou. Então veja, né? Que experiência, que coisa linda. Que coisa linda. Olha, Haroldo, que história bonita. Isso realmente toca o coração das pessoas. E ele me contou chorando, assim, né? De Portugal, né? Assim, eles são mais fechados, mais reservados, né? E contou emocionado. Eu falei, nossa, meu Deus, isso é uma experiência belíssima. Primeiro que é sua mãe, né? E segundo, ela fez o esforço de voltar para confirmar para você, né? Falar, filha, é verdade, né? Mas, Priscila, quantas pessoas não vivem isso? Estão ali com seus entes queridos no hospital, eles falam, tá chegando fulano, tá chegando, eu tô vendo. É isso. Com certeza. Viver a experiência e dar significado a ela. Haroldo, a gente queria agradecer sempre, né, a sua participação aqui no Esferas da Vida. Está sendo uma alegria recebê-lo no primeiro programa do ano aqui do Esferas. Que 2022 seja um ano de muitas realizações, estudos, propósitos, desafios a serem vencidos para você e para toda a sua família, Haroldo. Obrigado, Priscila. Eu desejo um feliz ano novo para toda a equipe aí do Esferas da Vida, para você, para sua família e para todos os nossos telespectadores também. Um feliz ano novo, que esse 2022 possa ser um ano de muitas realizações e de muitas experiências para todos nós. Com certeza. Muito obrigada, Haroldo. E a gente fica aqui desejando a todos vocês um ótimo começo de ano, com muita saúde, muita fé e muitas vivências. A gente se vê todo sábado, 10 horas da noite, na TV Mundo Maior e na Rede Amigo Espírita, e todo domingo, meia-noite, na TV Cultura Paulista. Até a semana que vem, se Deus quiser. A alma que é vibração, vida e essência, está nas luzes da sobrevivência, no transcendentalismo das esferas. Esferas da Vida. Apoio Cultural. Porta Joia Lingerie, sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Instituto Eurípides, Escola Espírita de Araraquara. Que doçura, prazer em pedaços. Harmonia Utilidades, confiança e qualidade é na Harmonia Utilidades.